Olá, pessoas, seres humanos da face da Terra. Vamos falar sobre grandes mentiras que te contaram e que enfraquecem a sua autonomia. Tcharam! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas são aí no seu tempo e espaço, mas hoje nós vamos falar sobre uma grandíssima mentira. Chega a ser até mesmo um tabu, um certo silêncio em relação a isso, não é mesmo? Uma mentira que vem de normalizações muito grandes. Como vocês sabem, aqui neste canal anteriormente já tivemos alguns conteúdos que você pode ver acima, abaixo e atrás. Conteúdo sobre as redes sociais. A primeira grande mentira do mês será: a internet é um ambiente suavinho e seguro pra caramba. Especialmente quando você é jovem e adolescente e está começando ainda a buscar seu próprio lugar no mundo e ter experiências diferentes para se entender, fazer amizades, se divertir, descobrir sua sexualidade, etc. Entre tantas coisas que podem acontecer na adolescência. Só que eis a grande novidade não tão nova assim. O mundo não é seguro para adolescentes. Inclusive, temos vários aspirantes e sonhadores com produção de conteúdo, na internet, que são muito jovens, que são adolescentes, menores que já estão produzindo conteúdo, o content creator influencer da internet. E muitos sonham em ser, em ter vários, milhares de seguidores. Só que o mundo não é um lugar seguro para adolescentes, tampouco o mundo virtual. Eu sou a Raposa do Oeste e você está na gruta. A verdade é que eu fui uma adolescente na internet, na geração anterior a de vocês aí, que estão na adolescência agora, passando pela pré-adolescência e pela adolescência. Vocês estão vivendo uma fase da vida diferente, num tempo e espaço diferente. Mas existem experiências em comum, que a gente pode compartilhar. E eu acho que isso é um ponto-chave para a gente poder conversar, tentar entender o ponto de vista dos adolescentes agora, que estão agora nessa nova era das redes sociais, a era da produção de conteúdo, influence creator, content creator, que na nossa época, quando eu era adolescente, há mais de 10 anos atrás, a internet era diferente, apesar de ter os mesmos perigos em diferentes formas, num diferente espaço-tempo. Era uma outra época, mas os perigos já estavam lá. Vivemos numa sociedade, vivemos no patriarcado. É importante a gente pensar que, na verdade, a internet nunca foi um ambiente seguro para adolescentes navegarem sem supervisão. E eu posso dizer isso porque eu já fui uma adolescente sem supervisão na internet. E eu posso compartilhar minha experiência com vocês. Segura aí a emoção, porque tem muita coisa para pensar sobre isso. Eu fui uma adolescente sem supervisão na internet devido a uma fragilidade familiar intrínseca, que era a ausência do meu pai. Ele abandonou a família quando a gente ainda era pequena, crianças, Eu sou irmã do meio, mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, que era um bebê na época em que meu pai simplesmente zarpou para outro país e traiu minha mãe em outro país. Yay! Nós ficamos, a minha mãe estava desempregada nessa época, tinha perdido os pais, os 2 no mesmo ano, que ficaram doentes. Então estávamos lidando com o luto dos meus avós, que eu demorei muito para processar, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve que sair da nossa casa, meio que a perda também do meu pai, que simplesmente foi embora, desistiu de ser pai. É tão fácil, desistir de ser pai, assim, tão fácil. Agora vai tentar desistir de ser mãe pra você ver o que acontece. Então a minha mãe teve que, se virar nos 30, que ela estava desempregada com 3 filhos para criar, um adolescente, uma pré-adolescente e um bebê. A coisa estava complicada e aí ela conseguiu um trampo depois de um tempo e a gente precisou de ajuda, de vizinhos, enfim, amigos, etc e tal. A minha mãe trabalhava de segunda a segunda, basicamente. Ela trabalhava muito para poder manter
o mínimo de conforto pra gente. Ela queria que a gente vivesse uma boa vida, tivesse acesso à internet, né, pra gente poder aprender coisas novas, que era a visão que ela tinha também, né, e era pra isso que ela também utilizava, né, a internet, pra poder se comunicar com as pessoas, pra poder aprender coisas novas. Ela usou pra poder fazer uma faculdade, etc e tal. Tem muitas coisas boas que a gente pode fazer na internet, obviamente, mas assim, essa fragilidade, essa vulnerabilidade também de não poder estar em casa por mais tempo, e mesmo que por um tempo ela tenha conseguido ter alguém pra ajudar a cuidar do bebê, né, eu também sempre tive um papel ali, uma responsabilidade, e quando não foi mais possível, porque chegou um ponto que não era mais possível ter uma pessoa pra ajudar a cuidar dele, e aí essa responsabilidade ficou pra mim, porque, né, fica pro irmão mais velho, entre aspas, porque meu irmão mais velho era completamente problemático. Meu irmão, ele estava completamente desequilibrado, né, pela questão da violência do meu pai, que ele era violento e agressivo. O abandono também deixou ele muito perturbado, e ele começou a descontar a gente e ficou agressivo. Então foi o período em que começou uma série de agressões psicológicas, físicas, verbais e manipulações, assim, usando questões de tarefas domésticas e tal. Tudo isso, agressões que ele, né, tipo, fazia contra mim e contra minha mãe também. Então, era muito complicado o cotidiano. E antes de eu ter um grupo de amigos maior na escola, né, eu tive algumas amizades na escola que me ajudaram a sobreviver às coisas que aconteciam em casa e também na escola, porque na escola sempre foi um ambiente muito complicado em que eu sofri umas paradas bizarras. Eu fico pensando em como que é pra galera de agora, assim, né, que tem essa convivência ainda mais próxima, assim, com a internet, com redes sociais e com a exposição, assim, do cotidiano mesmo, como que acaba tendo um impacto também na forma como os adolescentes, né, as crianças vão conviver na escola, como que a internet vai ser usada também nessas dinâmicas de violências, né, que são reproduzidas entre crianças, que as crianças repetem o que os adultos fazem, não é? Meu irmão mais velho acabou, né, descontando toda a raiva e tristeza em nós, nos tornando alvos de violência novamente, né, e tornando-se um novo algoz, repetindo a cena, né, de agressão do meu pai, tantas vezes que se tornou uma coisa cotidiana, né, e isso aconteceu por anos, né, eu lidei com isso até os meus 18 anos de idade, assim, né, na prática, em questão de agressões mesmo. Eu cheguei ao ponto de fazer uma queixa quando eu tinha 18 anos contra meu irmão por violência doméstica, e um dia eu posso contar essa história também pra vocês mais detalhadamente. Foi muito complicado, eu sofri um puta de um gaslighting de vários membros da família pra retirar a queixa, e eu acabei retirando porque eu tava num momento muito vulnerável. Quando eu era pré-adolescente, gente, que foi quando tudo isso começou, a internet, ela era um dos refúgios, né? Uma das formas de escapar daquela realidade em que eu vivia, e eu gostava muito de videogames, gostava muito de terror, de filmes, gostava de aprender coisas novas, eu já gostava de arte, né? Eu gosto de arte desde que eu me lembro por viva, eu acho. E a arte foi uma das coisas que também me ajudou a sobreviver a tudo que eu passei na minha infância e na minha adolescência, e ela sempre esteve presente, eu sempre tive um pouco de arte na minha presença na internet também. Todos os dias eram difíceis em casa. Conviver com aquelas agressões por anos foi um dos maiores traumas que eu já passei. Às vezes eu acho que as pessoas debatem sobre isso de uma forma não muito conectada emocionalmente, assim, mas quando você se conecta e pensa, cara, quanto é impactante, quanto é complicado você sobreviver a anos de violência doméstica. É uma ferida que, assim, quebra uma coisa dentro da gente que é muito difícil de olhar pra isso e de se curar de tudo isso e deixar os estilhaços brilharem, como diz Emily na música nova dela, da Broken Pieces Shine, de Evanescence, que assim é uma música linda. Survival Hurts.
Recomendo muito que vocês ouçam essa música. Naquela época eu nunca imaginaria, né, que eu teria, assim, um grupo de amigos, assim, da minha idade mesmo. Uma coisa que eu fui ter no ensino médio, né? E eu tinha algumas amigas também antes disso, mas a escola era um ambiente muito complicado. O ensino fundamental era bem violento, assim, ainda. Eu me enturmei com uma galera mais velha antes de conhecer melhor uma galera da minha idade, andar mais com a galera da minha idade, sabe? No ensino médio, que comecei a dar rolês fora da escola, porque antes disso, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu me enturmei com uma galera mais velha, que era amiga do meu irmão, né, uns adolescentes, assim, tipo, de 15 até mais de 20 anos, tinha uns caras mais velhos, assim, a maioria eram homens. Era uma galera gótica, assim, da cena trevosa, cena do rock e tal, sabe? O estilo da época tão específico, assim, só quando o tempo passa a gente percebe isso, que tem um estilo muito específico daquela época. Juntava, tipo, uma galera, assim, da cena do rock, os góticos, punk, metaleiro, pagodeiro, regueiro, se juntava numa praça, né, que tinha perto da minha casa, e eu andei com eles por um tempo, assim, dos 12 até uns 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a andar mais com a galera da minha idade mesmo, tipo, sair à noite com a galera da escola, e não com eles, assim. Eu passei por várias coisas que também envolvem a internet. Tenho várias histórias pra contar pra vocês, gente. Nossa, histórias meio sinistras, assim, nesses rolês aí de showzinho e tal, de metal, de rocks. Na minha pré-adolescência era mais solitário. Eu tinha uma amiga na escola, mas ainda era uma época que a escola era totalmente sinônimo de dor e sofrimento. E basicamente as pessoas ficavam me enchendo todos os dias por eu ser diferente delas, né? E aí essa soma resultou numa adolescente que navegava muito na internet. Sem supervisão, muitas vezes, porque isso não era possível. Minha mãe trabalhava de segunda a segunda, literalmente, não tô nem brincando, era realmente, ela trabalhava de segunda a sexta num emprego e sábado e domingo em outro, e eram 2 empregos muito correria, então ela basicamente não descansava pra gente poder estudar e focar, assim, porque ela queria muito que a gente estudasse, principalmente, e entrasse na faculdade, etc e tal. Eu cheguei a trabalhar, né, quando eu tinha 15 anos também, porque era um saco não ter grana pra dar os rolês, pra fazer as coisas, mas a minha mãe sempre foi muito assim de focar mais na gente poder estudar. Nesse contexto todo, a minha mãe se esforçava pra ficar de olho, assim, sabe? Tipo, em mim, com quem eu tava falando, e ela às vezes conversava comigo, perguntava coisas, né, pra saber se eu tava, né, tipo, conversando com gente que não me via na internet. Eu lembro de várias vezes dela meio que chamar a atenção, falar alguma coisa, mas de qualquer maneira, na ausência dela, eu conseguia entrar em mundos que deveriam ser inacessíveis para uma pré-adolescente, entendeu? E na verdade para qualquer ser humano, porque tem certos conteúdos, né, na internet, conteúdos adultos, aos quais crianças são expostas assim livremente na internet, e elas são aliciadas, levadas para isso, se aproveitam da vulnerabilidade que a gente tem na adolescência, mas eu vou chegar lá explicando sobre como é que a minha vulnerabilidade também foi um recurso usado por pessoas com más intenções na internet. Já tinha tido contato com a pornografia antes de ter acesso à internet. Na verdade, foi junto com o acesso à internet, né? Porque pouco antes do meu pai, tipo, zarpar, né? Vazar embora, ele baixava, né? Conteúdos pornográficos na internet e gravava nos CDs que ele tinha lá, numas bolsas com CDs de música, e aí ele colocava lá XXX, né, e tipo, deixava guardado. Eu, uma criança curiosa, ficava procurando CDs de música para poder ouvir novas bandas, e eu me deparei com esse CD e eu não sabia o que significava XXX, e eu achei que era uma banda. E eu era uma criança de tipo, sei lá, devia ter uns 9, 10 anos. Não sei se era mais nova que isso, na verdade eu não lembro. Eu lembro que eu era criança. E aí eu fiquei curiosa e coloquei no computador e acabei me deparando com cenas muito agressivas e chocantes que eu gostaria de não ter tido contato. E outras situações de assédio também que eu já passei, bem pesadas. E eu acho que tudo isso contribuiu, né? Porque eu era a única menina na minha geração, na minha família. Passar por tudo isso, como eu disse antes, né, isso quebrou uma coisa dentro de mim que eu levei muitos e muitos anos para entender que eu poderia deixar os pedaços brilharem.
E aí, na pré-adolescência, com os estilos de música que eu já gostava, né, meio trevosas, né, já haviam tendências, né, na rede social da galera alternativa, e eu segui algumas dessas tendências sem perceber, nem criticava muito moda, mas segui uma moda, que era uma moda alternativa de alguma forma, do meu jeito, do jeito que eu conseguia, do jeito que dava com o que eu tinha, né, e era bastante normalizada, sabe, tipo, a hipersexualização de mulheres, de meninas, assim, também, tipo, que tinham mais ou menos a minha idade, eu era um pouco mais velhos do que eu, na internet, que eram adolescentes também. E eu só fui com aquela corrente. Eu lembro de ter irritado a minha mãe algumas vezes com algumas fotos que eu postava na minha rede social da época, né? Eu fui completamente atraída e seduzida pela cultura de imagem na época. E eu tinha um conflito de imagem muito pesado, assim. Um dia eu vou trocar uma ideia sobre isso, sobre, tipo, o nível de disforia que eu já tive, até eu conseguir entender como uma sapatão e aprender a amar isso em mim. Isso que resolveu muita coisa pra mim, não que esteja tudo resolvido. Eu não fazia ideia, né, que essa cultura de imagem e essa exposição poderia ter consequências, né, e me colocar numa posição vulnerável dentro dessas redes. Não demorou muito para eu ter contato com pornografia na internet também. Então, a gente precisa muito conversar sobre isso. Pensar em quando foi a primeira vez que você teve contato com conteúdos assim adultos na internet. Na televisão, você já viu alguma coisa que você acha que seria inapropriada mesmo para uma pessoa da sua idade? Como é que você encara isso? E se você acha que isso pode ter consequências ruins no futuro, no seu futuro? Então, eu tô aqui pra te dizer que sim, consequências que talvez você nem esteja imaginando. Já tive contato com conteúdos muito violentos, galera otaku, né, vai pra esse lado do hentai, que tem conteúdos extremamente violentos, basicamente assim, se é que vocês me entendem, que retratam crimes. Isso leva a potencialmente você, uma adolescente, uma pré-adolescente, ter contato com pessoas perigosas. Eu tive esse contato através de comunidades anônimas, né, que usavam fake, mas depois acabava tendo contato via MSN. Eu já passei por diversos tipos de assédio por homens bem mais velhos do que eu no MSN, em comunidades no Orkut, por exemplo. Eu era só uma garota de 13 anos, completamente perdida, revoltada, mergulhada em auto-ódio, e eu estava sofrendo muito nessa época, numa dose em que eu não conseguia lidar e aquilo transbordava de uma certa forma. Ao mesmo tempo que eu estava passando pela adolescência, a maioria, pelo menos, das pessoas na adolescência, a gente passa pela questão de sentir coisas diferentes, de a gente sentir atração por alguém ou ter curiosidade sobre questões sexuais, sobre a nossa sexualidade, querer entender, querer descobrir quem a gente é, querer descobrir onde a gente pertence, qual é a nossa galera, quem a gente gosta, assim, de estar junto, que rolês que a gente gosta de dar, que tipo de coisa a gente gosta de consumir, que estilo de música eu gosto, qual que é o meu estilo. A gente tá passando por tudo isso, de se descobrir quem a gente é, de, tipo, fazer os nossos próprios caminhos, nossas próprias escolhas, mas muitas vezes isso é feito sem supervisão, sem a ajuda que é necessária, sabe? Para manter essa experiência num espaço que é seguro. No meu caso, isso aconteceu numa época em que isso combinava com o início de vários outros vícios com os quais eu lidei por muito tempo ainda na minha vida, muitos anos. Eram válvulas de escape que mostram quão contraditória a psique humana pode ser nas coisas que ela faz ali para nos defender da insanidade completa. É importante a gente entender que existe vulnerabilidade na imaturidade e que tá tudo bem compreender isso. Isso não tira a sua autenticidade, isso não tira o fato de que você tem direito de ser quem você é e de fazer suas descobertas, de fazer suas escolhas, e também faz parte da vida a gente quebrar a cara em alguns momentos, são aprendizados, mas eu acho que a gente pode abrir um diálogo maior para evitar certas coisas que são só violências mesmo, são traumas que vão atrapalhar a sua vida. É papel de nós, adultos, também, darmos o passo para que isso aconteça, abrir esse diálogo de uma forma sincera, trocar ideia e escutar, saber escutar e não só julgar. Vamos falar sobre isso logo mais aqui no canal também. A imaturidade, nesse caso, ela não pode ser considerada uma ofensa, e sim
uma realidade. Quando nós somos garotas, a gente não tem ideia das consequências que as nossas escolhas podem ter. A gente acaba ficando sem critério. Além de tudo, a adolescência é característica por seu antagonismo. Na adolescência, nós começamos a dizer não a algumas perspectivas das pessoas da geração anterior, né, os nossos pais, enfim, das pessoas da nossa família, dos adultos, muitas vezes das pessoas ao redor, no geral também. O que eu não sabia naquela época lá atrás era que muitas das ciladas em que eu caí por aí eram algumas que eu poderia ter evitado e que não eram grande novidade se eu tivesse tido a orientação, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei e tivesse tido mais critério, mais conversas assim, ter mais pessoas de confiança ao meu redor para me orientar, ter alguma pessoa modelo que tivesse impedido certas coisas mesmo. E eu sei que é difícil. É fácil falar, mas é muito complicado, porque proteger crianças e meninas, adolescentes do mundão não é uma tarefa fácil. E é uma tarefa impossível para uma mãe que tá sozinha, com 3, 4, 5 filhos para criar, entendeu? Tem que trabalhar loucamente para poder manter a família enquanto o pai tá lá, né? Eu vejo a mesma coisa acontecendo com garotas mais novas hoje, só que num tempo e espaço diferente. Eu entendo de uma outra perspectiva da situação, porque hoje eu tenho o olhar de adulta. Hoje eu entendo a realidade e eu sinto o mundo de uma forma muito diferente da que eu sentia, ouvia quando era adolescente, né? Muita coisa mudou. E hoje, quando eu vejo uma garota de 15 anos, uma garota, né, adolescente, eu vejo que para ela a vida é uma novidade, né, e que esse encontro consigo mesma é uma novidade, é um caminho que está sendo traçado e que existe ainda um pensamento muito mágico, que é uma coisa linda que vem da nossa infância e que durante a adolescência ainda tá ali também. E isso é bonito, sabe? Isso faz parte da vida, é uma fase da vida é tão intenso, assim, é uma experiência tão intensa. E é uma experiência que nunca vai se repetir. Então, é preciso a gente construir uma realidade, construir um mundo também, e ser uma presença diferente na vida das meninas com quem a gente se importa e para quem a gente quer o bem. A gente ser presente, conversar, abrir o diálogo sempre de uma forma respeitosa, de uma forma que seja da hora, sabe? Troque experiências também, né? Pro aprendizado de ambas as gerações. E que seja um lugar para construir uma segurança e um critério maior para essas garotas também, nessa navegação, nessa presença que elas vão ter na internet, né, e de, assim, jovens, né, adolescentes no geral também. A adolescência é para ser vivida intensamente e nós adultos, nós temos a responsabilidade de proteger as meninas ao nosso redor dessa realidade violenta que circunda todas nós, para que se viva intensamente, mas também em segurança. E a gente tem uma naturalização cada vez maior, ao invés de uma crítica cada vez maior, que era o que eu imaginava quando eu era uma feminista de 18 anos há 10 anos atrás. Eu imaginava que a esse ponto nós estaríamos num lugar muito melhor, mas na verdade estamos numa normalização cada vez maior da hipersexualização, da objetificação, e muita coisa tá acontecendo que é muito específico dessa nova era das redes sociais. Eu imagino que seja uma experiência diferente e uma experiência que pode trazer muita ansiedade também, muitas questões com a própria imagem, com a própria exposição, e ansiedades que talvez a gente, na minha geração, não tenha vivido com tanta intensidade, apesar de ter vivido um pouco disso também, numa época diferente, numa internet que tinha uma outra cara ainda. Eu fico feliz de hoje poder estar aqui e conversar, talvez abrir um diálogo, e ser alguém com quem as meninas que eu conheço, que eu convivo, da minha família, que eu tô presente na vida delas, para que eu possa ser essa pessoa que eu precisava também quando eu era adolescente e não tive. Eu imagino que muitas de nós, se falando agora também em termos de ser uma mulher lésbica, muitas de nós não tivemos essa referência, não é mesmo? Para trocar uma ideia, questionar certas coisas, para plantar sementes assim de crítica, né, de pensamento crítico e de autodefesa também para as meninas, né, para elas entenderem o que é legal e o que não é legal, assim, como experiência, principalmente nas questões de sexualidade. Eu espero que outras meninas também estejam tendo, né? Eu conheço amigas que também são uma referência, né, na vida de meninas e estão ali para conversar, para poder orientar, para poder
explicar por que esses limites são importantes, né? Por que é importante a gente ter um limite dentro da internet e por que é importante os adultos estarem também supervisionando, estando presente realmente com preocupação mesmo. E dependendo do nível da situação, às vezes até que restringir mais também o uso excessivo, principalmente por crianças, né, das redes sociais. É um pouco complicado, é um debate que a gente precisa ter também. Eu incentivo que a gente seja mais amiga, dialogue mais, sabe? Dialogue mais e troque mais experiências entre gerações, né? Experiências positivas, não essas experiências negativas de a gente não tá conversando e aí quem tá conversando com essas crianças são homens pedófilos na internet, que foi a experiência que eu tive várias vezes. Tive experiências assim que tiveram impactos muito sérios assim na minha vida adulta também, que eu precisei me curar, passar por um processo, e eu acho que muita gente passa por isso. Então não é brincadeira. Enquanto a gente tá ali, tá experimentando, parece tudo muito novo, é muito empolgante, é muito intenso, é muita loucura, muito proibido, muito tudo, muita descoberta. Só que a gente tá ali sem critério, sem ter ninguém para trocar uma ideia, para orientar a gente o que é certo, o que é errado, o que é ruim, o que é tóxico para nossa sexualidade, para nossa mente, para as nossas relações, sabe? E aí você acaba sendo exposta a conteúdos que vão mudar você de uma forma que é difícil se curar depois, entendeu? Se eu tivesse uma mulher lésbica, uma próxima na minha família, que tivesse trocado uma ideia comigo, talvez conseguido evitar que eu tivesse navegado por certas águas aí na internet. Enfim, esse conteúdo aqui não é pra cagar regra, eu fingir que eu sei o que é ser uma adolescente hoje em dia, porque eu só posso imaginar. Eu imagino que seja um pesadelo e muito esquisito ser uma adolescente atualmente, porque nós temos ideologias aí flodando a mente da galera, levando para caminhos muito complicados, e a gente tem uma hiperexposição. As dinâmicas aí da internet agora estão cada vez mais complicadas e danificando a saúde mental das pessoas, e eu me preocupo muito com algumas coisas que eu vejo aí que adolescentes fazem na internet, a repercussão que isso pode ter e as violências para as quais a internet pode ser utilizada também dentro da escola, fora dela, com essa cultura de linchamento que a gente tem muito forte, ficando cada vez mais forte. A gente precisa delimitar o que é saudável do que é simplesmente violento, e a gente não deveria estar consumindo, sacou? Porque você está consumindo não só violência, algo que é violento para você, para sua mente, você está consumindo uma violência que foi cometida contra alguém, no caso da pornografia. É basicamente isso que está acontecendo, para o seu próprio prazer. Então isso já é uma coisa que pode afetar o seu caráter, entendeu? De objetificar as pessoas em tal nível, de conseguir objetificar uma pessoa estranha a tal nível de assistir o sofrimento dela, sentir prazer com isso de alguma maneira, bem complicado. Assista vídeos sobre pornografia feminista que temos aqui no canal A Gruta. Então, por maior que seja a sua curiosidade, por maior que seja o prazer que você quer sentir nessa época, e o nosso corpo fica muito loucura, crazy, muita curiosidade, não vale a pena o custo que isso pode trazer para sua sexualidade no futuro. Eu tô falando muito sério. Consequências como armário, erotização de subordinações e de relações de poder, muita coisa tóxica pode entrar na sua psique a partir disso, e no seu mundo emocional também. De ambientes como esses que eu frequentava, por exemplo, na internet, em que existiam lá homens mais velhos que faziam contato comigo, né? E que faziam um super teatro pra fazer você se sentir especial, saca? Através da misoginia e de violências absurdas, a gente é levado a acreditar nisso, nesse tipo de discurso. Cair mesmo nessa ladainha, acreditar que a gente tá ali pra isso. Que essa é a pior parte do patriarcado, é o parasita mental que ele coloca, que é o auto-ódio. Essa dissociação pesada de quem a gente é, principalmente enquanto lésbica, né, tendo passado por esse tipo de coisa. Mas eles fazem todo um teatro, né, e a realidade é que eles estão só explorando a sua inexperiência e a sua vulnerabilidade, a sua imaturidade, o fato de que você ainda não teve relações muito profundas e experiência suficiente para poder julgar certas coisas. Essa falta de critério sobre a qual você pode estar vivendo, garota, que eu sei que muitas de vocês aí estão nessa vibe, que eu sei que muitas de vocês gostam de consumir conteúdos que têm uma carga pornográfica
ou uma carga sexual, alguma coisa do tipo. Essa falta de critério que você está vivendo por não ter um ambiente seguro e alguém para conversar sobre as suas questões, sobre a sua sexualidade, sobre o seu mundo emocional, sobre as suas relações também, alguém com quem desabafar, alguém que não vai te julgar quando você for conversar sobre a sua visão de mundo, sobre quem você é e as coisas que você deseja também. Alguém com mais experiência para poder conversar com você de uma forma aberta, de uma forma acolhedora, sobre como vão as suas relações, né? Como você se sente consigo mesma. Bem no fundo, sabe? Para além das selfies, para além do mundo virtual, das redes sociais. No mundo real mesmo, como você se sente, sabe? O quanto você consegue conviver consigo, onde você vive, sem o refúgio da internet. Já parou para pensar sobre isso? Deixar a criança sem a supervisão, o adolescente sem supervisão e sem trocar ideia, sabe? Sem estar aberto para poder compartilhar um pouco da sua sabedoria enquanto adulta, poder também aprender coisas novas com as novas gerações. São pessoas diferentes, são tempos diferentes, são fenômenos diferentes acontecendo na sociedade e ao mesmo tempo tem coisas se repetindo porque a história se repete, não é verdade? Tô ainda tentando entender, galera. Tipo, o adulto sabe de muita coisa, não. O que vocês acharam dessa conversa? Se vocês acham que é uma coisa desconfortável de trocar ideia, é difícil ter alguém de confiança para poder trocar ideia sobre as coisas. Vocês já passaram por coisas assim que vocês não conseguiram conversar com ninguém, às vezes violências ou assédios que, tipo, constrangedor às vezes contar, porque pode rolar uma culpabilização, né, como se você estivesse procurando aquilo de alguma maneira, sendo que você é só uma adolescente curiosa que pode ter ido parar ali pela força das circunstâncias e da sua mente adolescente também. E vamos buscar nossas referências também para poder não estar só nessas horas em que a gente precisa de apoio, precisa de pessoas com quem contar, em quem confiar. Então, meu conselho para vocês é: não acreditem nessa grande ladainha de que a internet é um espacinho de boaça e seguro pra caramba, porque não é. E a gente tem que estar atenta, perceber os sinais. Gostaria de saber de vocês se vocês gostaram desse tema, se vocês querem trocar mais ideia, tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Deixem o seu like também para impulsionar esse vídeo, dar uma força aí no canal. E se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui embaixo e se torne mais uma grutinha, ok? A gente se vê na próxima. Tchau!